Eu acho isso tudo muito esquisito também. Pode acreditar. Sempre achei. Mas aí, quando eu levanto essas questões aí, tem sempre uma explicação bonita e inteligente. Qual é a explicação de não apoiar o Tancredo Neves? Nós não vamos legitimar o regime. O colégio eleitoral é uma peça do regime. Se nós formos para o colégio eleitoral, nós estamos encerrando o regime. E eles inventam uma coisa, por quê? Porque era muito melhor para os planos eternos de poder pelo poder que o Maluf ganhasse, arrebentasse o país e ele viesse candidato. Como veio. De novo, hoje a internet é uma coisa que me tirou a asfixia, sabe, a falta de ar. Você pode pesquisar tudo isso que eu estou falando. O único cara que perdia para o Collor nas eleições de 89 era Luiz Inácio Lula da Silva. O Covas ganhava, o Brizola ganhava. Qual foi o serviço que o Lula produziu? Foi para lá, legitimou a vitória do Collor. E o resto da história o país conhece. O Lula impôs a Dilma. Experiência anterior na política? Nenhuma. Botou o Michel Temer de vice. Mas assim, não, mas ele aprendeu. Não, ele está botando o Alckmin de vice hoje. Percebe? Não é possível que o Brasil esteja tão dormente que não perceba esta loucura que nós estamos praticando. É bem possível, hein, cara? Bom, tudo bem. Haverá, então, um arqueólogo, quando vier olhar os escombros de uma ex-nação chamada Brasil, vão achar ali, né, um camarada chamado Ciro Gomes que tentou chamar a atenção para essa tragédia que estão produzindo no país. Esse eu já li, do Lucas Villetti. O Zeleibe mandou aqui, ó. Ciro, se o marco do saneamento é tão avançado, por que a reciclagem não é citada no documento? Como é possível um país que fala tanto sobre ambientalismo não discutir uma política dessas? O Ciro tem alguma proposta para avançar nessa área e um país que acha exemplar? Eu quero sim, e já fui prefeito. Então eu quero também me apresentar, porque minhas teorias normalmente já podem ser testadas por aquilo que eu andei fazendo. Eu criei, quando fui prefeito, depois governador do Ceará, eu criei o aterro sanitário, era um lixão, Janguruçu, eu criei o aterro sanitário, e no aterro sanitário eu criei uma usina de compostagem, que é o que ele está falando aí. A ideia de você reciclar e pegar os catadores que trabalhavam numa condição absolutamente inumana, disputando o resto de comida com urubu, essas coisas todas, eu lembro disso, bem no Janguruçu. E essa usina de compostagem pega o lixo orgânico e transforma em energia uma parte dessa e a outra para fertilizante ou outras coisas. E aquela parte reciclável. Porém, o fracasso disso está sendo, de novo, na educação das pessoas para fazer a coleta seletiva e as pessoas precisam selecionar o seu lixo também. E isso exige uma pedagogia, estímulo, incentivo, e nós não temos generalizadamente no Brasil. Alguns lugares, como Santa Catarina, tem coisas importantes e tal. Fortaleza tem experiências razoáveis, mas não são massivas. Portanto, sim, eu tenho uma proposta de fazer não só via consórcios, não é, a implantação de aterros sanitários em consórcio, para dar destino final correto aos resíduos sólidos, que antigamente se chamava lixo, usina de compostagem para aproveitar esse resíduo sólido, aproveitamento do biogás, ou enfim, da energia potencial que está ali no negócio chamado chorume, que é o resíduo mais trágico. Estou apenas me exibindo aqui como cara que domina o assunto, porque eu tenho muita experiência, enfim. Mas a ideia da coleta seletiva é um processo de educação, e nós temos que introduzir isso com muita força. E então, uma parada que eu esqueci. Agora, ele tem razão. A lei de saneamento é moderna, mas é muito ainda para trás do que é necessário. Cara, tem uma aqui que eu tinha esquecido de falar contigo sobre, que é a Brasil inserido no mundo, né? Por exemplo, o que você pensa de blocos comerciais, por exemplo, como o Mercosul, BRICS, etc. Como é que você enxerga a participação do Brasil nisso tudo? Tem a minha assinatura no Tratado do Mercosul, Tratado de Ouro Preto. Eu ajudei a desenhar esse formato que está em vigor hoje, quando ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Veja, qual é o grande problema do Brasil, para que a gente deixe as pessoas todas juntas conosco nessa conversa aqui? Qual é o grande problema de uma economia como a brasileira? É a brutal diferença entre a nossa condição de produzir, de trabalhar, de gerar emprego, e aquela condição que a vanguarda globalizada tem. São 3 diferenças mortais, cada uma delas separada, e as 3 estão atuando em cima do povo brasileiro, da nossa base produtiva, e, portanto, está aí também uma explicação. Primeiro, financiamento. Então, o financiamento, ao contrário da mentira, né, que o juro brasileiro é o que tem que ser assim e tal,
O mundo, desde a crise de 2008, está com juro menor do que a inflação, como eu já te mostrei aqui. Né? Nos Estados Unidos, Europa, China, etc. O Japão está com juro menor. E hoje, em São Paulo, um comerciante desconta uma duplicata quase 2% ao mês. 42%, 45%, 47% ao ano. Se você tem uma competição em que alguém se financia com juro de 45%, 47% e outro se financia a zero, essa competição morreu de véspera. Quem está estrangulado no financiamento, e isso é uma das grandes questões que estão destruindo a economia brasileira. 600 mil pontos de comércio. Eu botei isso no meu manifesto hoje, ninguém bota na imprensa. 600 mil pontos de comércio fecharam no Brasil do desastre do PT Dilma para cá. 600 mil comércios fecharam. 38 mil indústrias, LG, Sony, Ford, só para dar exemplo das 3 últimas traumáticas que estavam aqui há mais de meio século no Brasil. E isso, o Bolsonaro é o responsável, mas vem de trás. Tá certo? Esses números vêm do desastre do PT, que o Lula faz questão de apagar, porque ele é o mentiroso do bem. Né? Vai levar, enquanto não aprender a me respeitar. Pouco me importa o resultado eleitoral, e isso é o que eles não sabem. Eu não estou nem aí para o poder. Eu quero ser o homem que vai libertar o povo brasileiro desse sistemão, ou não quero ser. E eu quero muito ser. Estou aqui lutando para ser até às 17h30 do dia 2. Só Deus e o povo brasileiro me tiram, sabe, o entusiasmo e a força moral com que eu vou enfrentar essa parada. Vou ganhar a eleição no debate da Globo. Quer ver? Anote aí. Né? Então, repare. A outra assimetria é o nível de maturidade tecnológica. De novo, nós estamos tudo descuidado, mas nenhum de nós quer mais usar um Motorola daquele tijolão antigo que a bateria só dava para conversar 15 minutos. Está todo mundo inconscientemente desejando o iPhone 14, que está virando quase o preço de um carro. Só que o nível de maturidade tecnológica depende remotamente da educação do povo e do esforço de ciência e tecnologia. O Brasil está destruído neste aspecto. Destruído. Bolsonaro, uma tragédia. O menor investimento em ciência e tecnologia da história do Brasil. Mas isso vem de trás. É disso que se trata. O Brasil hoje está 3, 4 gerações atrasado em relação à ponta mundial. Então, junta aí. Eu sou consumidor, não estou consciente disso, mas eu quero consumir a última geração. E não é trivial, eu quero a última droga, do seu ponto de vista. Eu falei droga, as pessoas imaginam, mas droga é o seguinte, remédio se chama droga, tá? Porque no Brasil é tão picareta o petismo do bem, o fascismo do bem, que dizem que eu estou falando de droga como se fosse droga ilegal. Remédios. Então, os remédios brasileiros, 86 de cada 100 vem de fora. Meio de diagnóstico médico. Se você precisar fazer uma mamografia, um ultrassom, é tudo estrangeiro. É um desastre completo. Percebe? Então, tecnologia, o Brasil está completamente atrasado e eu, meu consumidor, quer consumir o último estágio de desenvolvimento tecnológico. E terceira, escala. O que é escala? É assim, ó. Se você vai para a feira e chega no sábado, diz assim, vai, freguês, a banana hoje está muito boa. 3 é R$1, 7 é R$2, né? Quanto mais aumenta a quantidade, mais barato vai ficando por unidade. Isso é o que os economistas chamam de ganho de escala. Qual é a característica do empreendedor global? Ele produz as coisas em tanta quantidade que basta ganhar 1 centavo de lucro. Ele chega mais barato do que custa produzir a concorrência. No Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena escala, pequena empresa. Agora vamos juntar as 3 coisas. O Brasil é uma economia estrangulada no juro há 30 anos. Não sei nem como é que ainda alguém sobrevive. O Brasil é uma economia anacronizada, do ponto de vista tecnológico, porque o desastre da educação brasileira não tem no mundo. Sabe, 30 anos depois da democracia, a educação brasileira só piorou, do ponto de vista da qualidade da escola que se dá, e nosso desenvolvimento tecnológico está ficando para trás criminosamente. Bolsonaro, um desastre completo, mas isso vem de trás, é o modelo econômico, é o modelo de governança política, é governar da mão para a boca, é entregar tudo para a banqueirada e compensar a revolta do povo com migalha. Esse é o modelo que está aí que eu quero derrotar. Vamos ver se Deus ajuda e se o povo brasileiro acorda daqui até lá, né? E eu tenho muita esperança disso. Terceira, escala. Então, junto os 3, meu irmão, o Brasil está liquidado. E aí você tem que ter uma política externa que compense essas diferenças. Aqui dentro, fazer o juro ser igual lá fora, já conversamos sobre isso. Aqui dentro, fazer a nossa maturidade tecnológica acelerar. E aqui dentro, proteger o nosso pequeno da gravíssima competição com o grande do mundo. O nome disso é política industrial e de comércio exterior. E tudo isso está pensado aqui.
Agora, eu desafio os outros candidatos a pensar sobre esse assunto, a dizer o que é que pensam. Por quê? Porque a banqueirada, conectada com os interesses estrangeiros, quer sabe o quê? Em 1980, meu caro Igor, brasileiro meu irmão, brasileira minha irmã, o Brasil era 6 vezes a China em produção industrial. 80, sob o ponto de vista dos tempos da história, que se conta ao século, foi ontem. Só para vocês verem o caráter devastador dos governantes brasileiros. Em 1980, o Brasil era 6 vezes a China em matéria de produção industrial. Hoje a China avança para ser 20 vezes o Brasil, na mesma época. No mesmo período, oportunidades e ameaças, riscos e oportunidades, o Brasil definhou. Em 1980, 34 de cada 100 reais de riqueza no Brasil era tirado da indústria de transformação. Hoje, 11. Devastaram a indústria brasileira. Bolsonaro, Lula, Dilma, Fernando Henrique. O mesmo modelo econômico. Por quê? Porque é isso que o estrangeiro quer para nós. Tudo isso é competição. Tudo isso é concorrência. Se eu destruo a minha indústria, eu franqueio o meu ambiente, o meu mercado, para o industrial estrangeiro. Por isso que o Lula é o cara na conversa mole do Barack Obama, por isso que o Lula passeou na carruagem da rainha da Inglaterra. Por quê? Porque ele cuidou de destruir a indústria brasileira e abrir mercado para os estrangeiros. Deixa eu dizer aqui para o agricultor brasileiro, tudo bolsonarista, tudo é um exagero. Os seus custos de produção, hoje, são tudo dolarizado. Sabe o que aconteceu agora? Agora? A Rússia invadiu a Ucrânia e um livro estava dizendo isso há 4 anos atrás e ninguém quer ouvir, cara. O Brasil virou importador de 80% dos fertilizantes e dos adubos para a agricultura mais competitiva do planeta Terra. Isso eu acho muito maluco. Mas é muito maluco mesmo. Mas são as oportunidades que o Brasil destruiu. Cara, a Petrobras estava fazendo uma indústria de fertilizante em Mato Grosso do Sul. No governo do Bolsonaro, o Bolsonaro mandou a Petrobras vender essa fábrica antes de ficar pronta para uma multinacional russa fechar a fábrica. A Simone Tebet falou sobre isso. Mas ela fala assim, eu tô só dizendo, o Brasil chegou na pandemia, tá tudo escrito aqui 4 anos atrás, 3 anos atrás, chegou na pandemia importando máscara, porra. Bata de enfermagem, respirador para enfrentar a pandemia, 17 bilhões de dólares, que dá 100 bilhões de reais em números redondos, por ano, saindo do cofre do povo brasileiro para financiar emprego na China, na Índia. Percebe? Esse é um país destruído, saqueado, enquanto se distrai o povo com essas coisas todas que estão aí. A sensação é que a gente não tem nada. Então a política externa é para isso. Tem que comprar tudo. Mas é mesmo, tudo mesmo. Tudo que for valor agregado, sabe quanto é o buraco na conta? Entre o que o Brasil importa e o que o Brasil exporta de valor agregado, ótica, eletroeletrônica, não sei o quê, 70 bilhões de dólares por ano. O buraco. Aí sabe o que é? Dólar, não sei o quê, dólar e tal. Se você tem uma brutal necessidade de dólar, o que acontece com o preço do dólar em real? Aumenta. Por isso que o Bolsonaro toma posse, era preciso R$ 3,70 para comprar um dólar, e agora precisa de 5,20, 5,40 bateu hoje. Isso é horrível. Mas, pô, você imagina um Mercosul tipo uma União Europeia? Não, o Mercosul, eu arremato a questão. O Mercosul, nós fizemos com uma certa pressa para proteger o Brasil de um compromisso do Fernando Henrique de entregar o Brasil numa área de livre comércio com as Américas. Isso tinha liquidado o Brasil de uma vez por todas. Então, o Itamar Franco, que era nacionalista como eu sou, pediu para que eu corresse e fizesse o Mercosul muito rápido. Então, nós fizemos e ficou uma opção de pendências. E nunca mais ninguém tratou de resolver essas pendências. A Argentina mergulhou numa crise eterna, gravíssimos problemas também de concepção política, dizimaram com esse mesmo modelo que está aqui, dizimaram a indústria deles, dizimaram o sistema financeiro deles. O Brasil ainda mantém um restinho e tal, mas está indo para o mesmo rumo. E aí ficamos com um problema gramático, qual seja, nós agora estamos sendo, na ordem internacional, marcado para ser um lugar de oferecer produtos de baixo valor agregado. É um grande buraco de mineração, petróleo, minério de ferro, e uma grande fazenda, né, de proteína animal e vegetal, e tudo que for manufaturado vem de fora. Qual é o problema? É que a conta não fecha. Sabe, o preço de um chip é 1000 vezes maior do que uma tonelada de soja. Essa conta ela não fecha. E isso é a tragédia brasileira que eu estou tentando, via livro, via debate, via coisa. E a hora de discutir isso é agora. Para que serve a política? É para isso, para a gente discutir, botar todo mundo para pensar no assunto. E você está vendo essa discussão acontecer? Não. Nada, zero. Zero. O Marcão
Marcão Motoca mandou aqui, ó. Ciro, a mídia tá te atacando com mentiras, falando que se aliou ao Bolsonaro, enquanto tem verdade do Lula que ela finge não ver. Uma foi ele dizer que não sabe os crimes do Bolsonaro e você listou na cara dele. Fora o tempo não deixou, né? Fora o que eu tenho de lista do que o tempo não deixou. Eu representei, irmão, na Corte de Haia contra o Bolsonaro, que é a Corte Internacional de Direito, por uma circunstância. Eu considero que o comportamento do governo Bolsonaro diante da pandemia foi um comportamento criminoso. Eu não julgo, eu estou acusando. Tá certo? E acho que ele tem que se defender, mas ele não pode passar impune disso. E de onde é que vem o meu argumento? O Brasil tem 3% da população do mundo. Eu gosto de número, é por isso. 3% da população do mundo. E aqui morreram 11% das pessoas que morreram de Covid-19 no mundo. Qual é a explicação para um lugar que tem 3% morrer 11%? O caráter anticientífico, a nomeação de ministros pilantras e incompetentes, o caráter genocida, eu acusei o Bolsonaro na justiça de charlatanismo. É um crime que está no Código Penal. O que é charlatanismo? É alguém que não tem habilitação de médico prescrever remédio. Tem alguém duvida que o Bolsonaro prescreveu cloroquina para a sociedade brasileira? E muita gente morreu por causa de usar cloroquina. Então, todas essas representações eu fiz, o Lula não fez nenhuma. E eu, que no fascismo do bem, sou o cara que colabora com o Bolsonaro. Ah, tu é um pouco bolsonarista. Nem a pau, Juvenal. Marrante, uma boa morte. Os comentários estão dizendo que tu faz parte da tropa dos calvos. Dos calvos? Não, eu sou careca. E é dos careca que elas gostam mais, não é não? Tropa dos calvos, você faz parte da tropa dos calvos, estão dizendo aqui. O que é isso? Ah, pô, que tu é o calvão de cria, né? O calvão clássico, pô. É isso mesmo. É isso. Dancei agora geral. Não. Mas no é geral. Calvo mesmo, eu sou calvo, calvo. eu assumo que eu sou calvo. Calvão de cria, pô. Então, tá pedindo pra você dizer que vai lutar pelos direitos dos calvos. Ah, eu vou lutar em prol da minha categoria, sem dúvida. Hein? Eu vou lutar em favor da causa dos calvos, é isso? Cacete! Eu não entendo usar parte da Gisele. Mas é meme. É meme. Mas eu não tô calvos. atualizado de tudo, não. Tô agarrado com um negócio de número. Não, meu quanto é que assim, custa, quanto é que não sei o quê, quanto é que a gente perde. Eu sou um dos principais ativistas da causa dos calvos, tanto que eu... Obrigado pela sua solidariedade, porque você é um calvo cabeludo. Então, eu já fiz 2 implantes. Ah, jura? Ficou perfeito, viu? Não dá pra ver, não. Falando isso, passa muito. Inimigo número 1 da calvície sou eu. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?